Imagine uma estrela. Imaginou? Agora, imagine várias delas em toda a abóbada celeste. Então, você está pensando em uma constelação. Já que conseguiu pensar nessa constelação, agora imagine que nessa constelação mora 3 deuses. Então você vai estar pensando em Órion, porque lá é a constelação da Santíssima Trindade que habitava Órion e olhava para o Cariri. Dizem que o Deus Supremo se chama Badzé e que seus filhos se chamam Poditã e Varakitsan. Os 3 olhavam para a terra e o mais caprichoso deles, porque ele é caprichoso, olhava para a nação e se identificava, porque tem lugar que é a cara da gente. Ele então viu que havia feito diversos homens e uma única mulher, e naquele lugar chamou de Cariri. Ele então olha para os seus filhos e diz: Poditã, criei a nação Cariri, mas preciso que você desça na terra e ensine esses homens a viver em harmonia com a natureza. Dizem que Poditã não pensou 2 vezes e falou: desço hoje mesmo, pai, e farei desses homens a própria extensão da natureza. E naquela mesma hora, na mesma hora que o Deus falou, Poditã desceu. Dizem que nessa hora o sol brilhava e era dia. Ele juntou todos os índios e naquele momento ensinou a nadar. Quando o sol já estava no meio do céu, ele juntou os homens e ensinou a plantar. E quando o sol já havia se impondo, juntou os homens, levou para o meio da mata e os ensinou a caçar. Dia a dia, Poditã ia ensinando tudo o que sabia. Ensinou quais ervas deveriam colher para benzer, para fazer remédios. Ensinou também quais ervas deveriam ser usados para os seus rituais. E assim, a nação ia crescendo. Dizem que nessa hora, Poditã reparou que ali só tinha uma única mulher e pensou: será? Será mesmo que Badzé se enganou e para essa terra apenas uma mulher mandou? E dia a dia a nação ia ganhando forma. Os índios plantavam, colhiam, viviam em harmonia, dançavam, festejavam, faziam seus rituais, agradeciam ao grande Badzé e sempre pediam a proteção do filho e do pai. Mas uma certa manhã, os índios chegaram para Poditã e falaram: Ô Poditã, eu não sei se você reparou, mas acho que Badzé se enganou. Para essa terra uma única mulher mandou. E a gente queria ter outras tantas. Poditã respondeu: então faça o seguinte, chamem a mulher para catar piolho. Quando ela estiver embalada pela distração, pegue esse espinho mágico e crave na sua cabeça. Depois é cada um pegar um pedacinho da mulher, envolver no capucho de algodão, guardar e esperar. Faça tudo o que eu mandar e muitas mulheres vocês terão. Chamaram a mulher veio, pegaram a mexer na cabeça dela e quando distraída estava, pegaram um espinho e zás! Cravaram no meio da sua cabeça. Daí cada índio foi pegando um pedacinho dela, envolvendo num capucho de algodão, guardaram em cima das casas, outros abrigaram ao chão e foram para os seus roçados.
Confiaram no Deus e continuaram seu dia a dia. Trabalharam, trabalharam, trabalharam. E quando voltaram para a aldeia, tudo estava diferente. Havia no ar uma harmonia. Havia no ar um cheiro de comida boa. Havia no ar o cheiro de alegria e felicidade que nunca os cariris haviam experimentado. Foram chegando, se aproximando e perceberam que ali estava um monte de mulheres. Quando pensaram na primeira mulher, imediatamente sussurrou ao seu ouvido uma voz que dizia que a única mulher havia se transformado na mãe d'água. Mas isso é uma outra história. Afinal, eles estavam agora encantados com aquela multidão de cores e sabores que desfilavam ali aos seus olhos. Imediatamente, eles foram se chegando, se aproximando, comeram, dançaram, festejaram e quando foi à noite, entraram nas suas redes e dessa forma puderam afugentar o frio e o medo da noite escura. E o tempo foi passando. E o tempo é um Senhor capaz de dar solução e capaz de mudar a vida de cada um. Passou-se o tempo passou e de repente os curumins chegaram. Era curumim de todo jeito, de olho arregalado. Mal começaram a andar, já aprenderam foi a nadar. Os índiozinhos com olhos redondinhos, cabelo liso e olhar de esperança, viam nos pais a mais pura bonança. Cada um fazia com que aquela aldeia vivesse em paz e tranquilidade. Mas lembram? Lembram do outro irmão? Pois é, Varakidsan, lá de cima, olhava e não gostava nada do que via. Sabia que aqueles meninos, aquele monte de curumim, aquilo não era um bom momento. Viu também que Badzé olhava para a nação e sentia uma felicidade sem tamanha, principalmente ao ver os curumins. E não pensou duas vezes. Varakidsan resolveu descer à terra dos curumins, a terra dos cariris. Sua vingança seria contra os meninos. Esperou o dia propício. O dia propício foi justamente na manhã em que os homens saíram. As mulheres haviam ido lavar roupa no rio. Os homens haviam ido pescar. E os mais velhos iam buscar as ervas de curar. Só havia ficado na aldeia toda a meninada. Uns pulavam, outros corriam e se balançavam nas árvores. Era uma felicidade só. Menino gritava: desce daí, curumim! O outro sorria, pulava, brincava, gritava e... Varakidsan chegou. Foi chegando. Não disse uma única palavra. Apenas com o olhar, ele transformou cada menino em um porco-espinho. Os primeiros foram aqueles que estavam dependurados nas árvores. Cada menino que era olhado pelo tal Deus era transformado imediatamente em um porco-espinho. E todos aqueles meninos agora eram porcos-espinhos. E ele não se conteve.
viu que no meio da aldeia tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore era tão alta, mas tão alta, que a sua copa encostava no céu. Ele pegou todos os meninos e foi empurrando, empurrando, e todos eles, um a um, subiram na árvore e ficaram presos no firmamento. Mas o seu trabalho ainda não estava terminado. Imediatamente Varakidsan gritou: formigas azuis! Formigas azuis! Venham e corte o tronco da árvore. As formigas, que não são muito dadas à fala, tal como as pedras, foram cortando, cortando, até que aquela árvore imensa caiu ao chão. E os curumins ficaram presos no firmamento. Quando os homens chegaram, atrás deles vinham as mulheres e os anciões. Não encontraram nenhum curumim. Procuraram e nada. Então a primeira mulher chamou com uma vozinha fraca, uma voz de poço: curumim? Curumim? Ninguém respondeu. As mães começaram a procurar. Foram procurando e nada de achar. Então o desespero começou a bater nas mães e as mães agora gritavam em coro: curumim! Nada. Ninguém aparecia. Nenhum curumim. Começaram os homens, os velhos e as mulheres. E numa voz de bicho ferido, de mãe que não encontra a cria para acalentar, elas gritaram com a dor de abrir o coração da floresta de meio a meio: curumim! Não encontraram ninguém. Deram então de cara com a árvore caída no chão. Tentaram em vão colocá-la novamente em pé e não conseguiram. Tentaram mais uma vez e mais outra vez e outra, e a árvore sempre a cair. E eu não sei se vocês sabem, mas quando a força física acaba, é para a divindade que a gente apela. As mulheres queimaram as ervas. Os homens dançaram. Os velhos fizeram seus rituais e imploraram a Poditã. Poditã, as nossas crianças foram embora, Poditã. Traz os nossos curumins. Sem curumim, a gente não tem amanhã. Poditã falou: peçam a Badzé. Somente Badzé, que é Deus Supremo, poderá ajudar vocês. Eles então dançaram, queimaram as ervas, fizeram seus rituais, tomaram o suco, o vinho da Jurema preta e pediram a Badzé. Badzé, imediatamente, feliz com a visita dos encantados, resolveu destransmutar todos os porcos espinhos em meninos curumins, e cada um foi descendo por um arco-íris que lhe se via de escorregador. Zum! Zum! Um a um, cada menino desceu de novo para a terra Cariri. As mães abraçaram, seguraram as suas preciosidades como quem segura o futuro da nação. Ficaram ali por um longo tempo, acarinhando cada cria sua. Os índios dançavam, pulavam, festejavam e agradeciam a Badzé. E Varakidsan? Bom,
Varakitsan teve um grande castigo. Esse castigo, eu não sei contar para vocês o que foi, mas prometo, se eu descobrir, eu volto a contar. Mas o que eu sei mesmo é que a partir daquele momento, a nação voltou a ter amanhã. E dessa forma, até hoje, existe curumim espalhado a dançar, a cantar, a festejar e principalmente a permitir que as pessoas possam sonhar com o amanhã. Vitória, Vitória, vou lhes contar mais uma história. Essa história, quem me contou, jura que é verdade. Dizem que há muito, muito tempo atrás, aqui no Juazeiro do Norte, tinha um homem alto, magro e que tinha a elegância de um príncipe. Na verdade, o ofício que lhe tinham dado era de carpinteiro. Uma certa manhã, na sua oficina, ele está a trabalhar, quando uma farpa fura o seu dedo. E ele percebe que o sangue dele não é vermelho como qualquer sangue humano. O sangue dele é um sangue azul. Imediatamente ele vê e diz: ora, ora, sangue azul? Isso quer dizer que eu sou um príncipe e de hoje em diante abandono meu ofício, não mais fabricarei móveis. Serei agora o príncipe Ribamar da Beira Fresca. O príncipe Ribamar passou então a usar um paletó branco. Colocou no peito as diversas medalhas que ele mesmo havia dito ter ganho. E assim, passava dias e mais dias, descendo as ruas, subindo outras, e o povo a falar: olha o príncipe Ribamar, lá vem Ribamar. Ribamar trazia uma mala, e na mala a esperança de mudança. Ribamar queria mudar o mundo inteiro. Ah, quando ele abria aquela mala, ele via que lá dentro tinha os seus planos. Pensou em um mundo inteiro, repleto de escola. Todos os meninos do sertão teriam na sua mesa pão e cajuína. Não faltaria escola. Ah, e aquelas bananas que são meio tortas? Ribamar pensou em fazer uma fábrica onde as bananas seriam desentortadas. E para aquelas pessoas que gostam de fumaça, prometeu engarrafá-las e vendê-las e trazer lucro à cidade. E Ribamar pensava, dizem que encontravam muito ele na porta do banco, sempre com seus planos. Até que um dia, porque sempre tem um dia que a vida da gente muda. Pois não é que alguém entregou para Ribamar uma foto? E quando Ribamar olhou para a foto, ele ficou apaixonado. A foto era de Mona Lisa de Da Vinci. Daquele dia em diante, Ribamar não tinha olhos para mais ninguém. Só pensava em sua Mona Lisa e de como faria para trazê-la da Europa até o Cariri. Como ela chegaria a Juazeiro do Norte. Foi pensando e sempre a colocar no seu paletó as medalhas. Dia de 7 de setembro era comum ver Ribamar ali, no palanque, junto com os prefeitos e as autoridades, mas a autoridade maior não existia no Cariri do que Príncipe Ribamar. Quando alguém
queria tirar dele a sua felicidade, era só dar um jeito de sumir com Mona Lisa, pegar a foto, surrupiá-la e guardá-la ou escondê-la. Então se via a figura do príncipe tristemente, embalado por um guarda-chuva branco que lhe cobria todo o corpo e lhe deixava a tristeza sombreada pela perda da foto da amada. Ribamar se entristecia. Ribamar parecia flutuar no meio da praça. E quando uma alma generosa achava a figura de Mona Lisa, entregava ao príncipe e lhe devolvia o mais terno sorriso. Ribamar voltava a ter o coração embalado pelo amor. Até que uma pessoa olhou para o príncipe e falou: Ora, Ribamar, o amor que você sente por Mona Lisa é muito sincero. Mas como é que Mona Lisa vai chegar no Cariri? Se todo mundo sabe que nesse sertão não tem água, não tem mar. Ela mora na Europa. Ela só poderia vir pelo mar ou pelo ar. Mas Ribamar, eu não sei se você sabe, mas aqui no Juazeiro não tem aeroporto. Se eu fosse você, Ribamar, eu fazia um aeroporto. Quando ouviu aquela história, Ribamar começou a reunir todos os homens. Chamou alguns e prometeu que quando Mona Lisa viesse trazendo seu dote, lhe entregaria a recompensa. Outros foram pela pura brincadeira e outros foram porque gostava do bom príncipe. Trabalharam, trabalharam, trabalharam e trabalharam, até que a pista ficou pronta. Agora, qualquer avião poderia vir trazendo seu amor. As semanas foram passando e um a um foram embora. A única pessoa que ficou foi o príncipe Ribamar. Esperou, esperou, esperou. E nada de Mona Lisa chegar. Quando a população da cidade já havia até esquecido do tal príncipe, eis que num domingo, na hora da missa, ele aparece com aquele guarda-sol claro, lhe cobrindo o corpo inteiro. Entra, fecha o guarda-chuva e se ajoelha ao altar, como um príncipe que espera a sua princesa para casar. Ficou ali por um bom tempo. Dizem que ninguém nem deu conta. Depois de um certo tempo, pegou o guarda-sol e saiu, sem destino e sem volta. Dizem que foi embora. Alguns falam que ele encontrou Mona Lisa. Outros falam que ele ficou mais louco do que já era e de príncipe se transformou em rei. Mas o que eu sei é que até hoje, no lugar onde um dia Ribamar teve a ousadia em sonhar em ter um aeroporto, é lá que aterriza os voos e trazem muitas Mona Lisas. E por justiça ou por amor, bem que esse aeroporto poderia se chamar Príncipe Ribamar da Beira Fresca. Vitória, Vitória, lhes contei a segunda história.
O mar sempre viveu na cabeça das pessoas. Todo mundo diz aqui no Cariri que um dia todo o sertão vai virar mar. Se vai virar ou não, tem que esperar para comprovar. O que eu sei é que por aqui morava um homem que se chamava Marinheiro. O mundo havia assim o acunhado. E ele, com esse nome, sonhava com a beleza do mar. Já tinha uma certa idade quando os meninos já começam a trabalhar, mas até essa data nunca tinha visto o mar. Mas escutavam ali nas rodas, no meio do terreiro, as pessoas falando que existiam homens tão bravos, mas tão bravos, que saíam no meio do mar e iam buscar o sustento, abençoado pela mãe das águas Iemanjá. E Marinheiro, ao escutar aquilo, ficava ouvindo o barulho, sentia a maresia, cheirava e percebia a imensidão das águas. Passou-se um tempo e mais um tempo, e agora ele já era homem feito e continuava sem conhecer as belezas do mar. Mas era tempo de trabalhar e resolveu fazer uma oficina. Dizem que uma certa manhã ele teve a ousadia de pegar um chocalho e levar o ouvido. E o que ele ouviu lhe embalou o corpo e a alma. Ali, naquele chocalho, tinha a sonoridade do mar que tanto ele ouvira falar. Resolveu então ter na sua oficina o guardião da sonoridade do mar. Fabricou com material que pôde uma pequenina oficina no final do quintal. Trouxe uma chapa de metal sem vida. Pegou a chapa, pegou o martelo e começou a bater. Iria fabricar chocalhos. De agora em diante, ele iria botar beleza no mundo. Soa, pegasse um chocalho, colocasse no ouvido, poderia ouvir o som do mar. E tem mais, a partir daquele dia, todos os caprinos bovinos andariam com o mar pendurado no pescoço. Pensando nisso, ele fez a oficina e continuava a fabricar. Olhou as mãos, que agora traziam calos, o ouvido, que trazia um zumbido, mesmo quando o martelo parava. As marcas no seu corpo contavam a sua história. E ele fabricava. Tinha alicate, tinha tesoura, ia dando a forma daquele instrumento. Martelava e martelava, até que conseguiu compor o seu primeiro chocalho, uma leva delas, ali, todos empilhados na sua mesa. Mas era necessário costurar o seu chocalho com fogo. E ali na forja, construída por ele pegou chocalho, pegou barro, pegou capim, amassou numa grande bola como quem faz um pão e que vai solvando. Marinheiro então percebe que as suas mãos trazem a arte milenar do fabricar de uma artesania que pede paciência.
pega papel, embrulha o chocalho no papel e lhe embarra todo, para que assim, indo para a forja, ele possa costurar. Ele espera mais um pouco e com todos os chocalhos embarreados, vai colocando um a um na forja. É com fogo que ele traz o mar. Ele vira para lá e para cá, aquele objeto guardador da sonoridade, vai virando, virando, virando e espera, porque a espera é necessária em qualquer artesania. E quando finalmente dá o tempo, ele tira aqueles objetos do fogo e joga ao chão. Mais uma vez vai embolando, embolando, até que vai para a água. E com a água, com a sua fluidez, ele pega o primeiro e bate. Ele sabe que só é possível acertar a sonoridade depois da ida ao fogo. E quando ele termina, vê orgulhoso o seu feito. Ele entende que ele mesmo é capaz de botar beleza no mundo com o ofício que ele detém. E assim ele viveu por anos e anos, sempre no fabricado chocalho, sempre a bater no martelo, sempre a estar à beira da forja, sempre a botar beleza no mundo. E quando a vida chegou ao fim, ele tinha feito milhares de chocalhos. Milhares de vezes ele havia sentado ao final da tarde, depois de um dia de trabalho. Pegava a sua obra, trazia ao ouvido e escutava. E nesse momento embalava o corpo e a alma. E quando a forja cessou o calor, e quando a vida finalmente encerrou, ele voltou. Nunca conseguiu ver o mar. Nunca pisou na vastidão da cama de Iemanjá com seus pés. Nunca molhou nem a ponta do dedo no salgado mar. Mas graças a marinheiro, não existe um único menino em todo o sertão que não tenha ouvido um dia o chocalhar do mar. E em nome da memória de todos que vieram antes de nós, em nome da memória de cada um que caminha no presente, essas histórias brotam de mim. Assim eu ouvi, com a voz da emoção. Assim eu vos contei, com todas as gerações que me antecederam. Que a memória possa viver viva nas nossas raízes e no nosso ser. Eu sou Elizabeth Pacheco, sou contadora de histórias. Gratidão.